Declara essa verdade que te abençoa. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Nós vamos começar esse seminário sobre o Espírito Santo e pedir atenção a vocês agora. Meu Deus, são 11h10 da manhã ali ainda. É isso que me atrapalha, né? Aí eu acabo passando do horário, mas vou procurar pelo menos nos próximos 30, 35 minutos, podemos estar livre, que vai começar o verão. Vamos procurar estar terminando num horário bom para que todos possam vir à igreja, voltar à sua casa e no outro dia trabalhar. E se você tem uma caneta, anote. Se não tem papel e deseja, levante a mão que um diácono precisa de um papel aqui. É muito importante anotarmos. Diácono Márcio, eu sei que você está no high-tech, mas tem algumas pessoas precisando de um papelzinho. Consiga um papel, meu querido. Né? Você anda de... Tem alguma coisa depois do iPad? É nisso? Hã? Não, tem o Mini, né? Depois disso, tem alguma outra? É nisso aí que o diácono Bruno e o diácono Márcio já estão. Mas eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Semana que vem,
a partir de domingo a 7 dias. Aqueles que puderem, inclusive, jejuar com a gente, na próxima semana, nós vamos estar fazendo essa Semana do Espírito Santo. Todas as vezes que Deus coloca no nosso coração de dedicar uma semana, um tempo para o Espírito Santo, Deus faz grandes coisas no nosso meio. Porque, na realidade, quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, deveria ser os Atos do Espírito Santo. Porque, na realidade, irmãos, quem dirige a igreja do Senhor, quem faz tudo é o Espírito Santo. Se há cura na igreja, é o Espírito Santo. Se tem uma unção que, de repente, especial que acontece, nós sabemos que é ação e poder do Espírito Santo. Então, todos nós devemos pedir cada dia, Senhor, que a Tua presença e o Teu Espírito Santo viva em nós. Pergunta esse irmão que está do seu lado, você sabia que o Espírito Santo habita em você? Isso é muito importante saber. A Bíblia fala que não existe como você ter Deus na sua vida e ter o outro, que eu não vou nem dizer o nome para não dar ibope. Ou temos o Espírito Santo ou não temos. A Bíblia fala que nós somos templo de quem? De Baal? Nós somos templo de Deus? Quem concorda, diga amém. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, não há lugar para qualquer outro espírito. Incredulidade não pode estar em nós. O espírito da avareza não pode estar em nós. O espírito da confusão não pode estar em nós. O espírito da discórdia não pode estar em nós. Ou seja, se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós somos propensos a ter uma vitória completa na nossa vida. Amém? Então, Deus não divide a sua glória. Você é propriedade do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, você é propriedade do Espírito Santo de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou propriedade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Efésios que quando você recebe a Cristo como Salvador, nós recebemos um penhor. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, esse irmão que está do teu lado aí, ele tem uma marca. Ele tem a marca e esse aí é o selo do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o diabo não pode conosco. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o inimigo não pode batalhar contra nós. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ainda que fraquinhos, nós conseguimos vencer todas as batalhas, porque o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso lado. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então, esse é um assunto vasto, né? Não é num dia que a gente estuda, não é numa semana, nem duas, mas eu vou procurar condensar, eu acho interessante porque, inclusive, aqueles que têm orado para o pastor Gesiel, finalmente eu consegui falar com ele, e graças a Deus, ele já está melhor, irmãos. E ele estava indo participar de um culto da Semana do Espírito Santo, veja bem. E aí ele estava num local e foi tentar atravessar por detrás, e a maçaneta da porta, ao invés de estar desse lado, estava do outro, estava tudo escuro, e quando ele procurou a maçaneta, não encontrou. E haviam feito tipo uma rampa, sem aquelas corrimão. E aí, quando ele procurou corrimão, não achou corrimão. 2 metros, caiu sobre um cabo de vassoura, uma pá, tinha um cabo, e aquele cabo perfurou ele 40 centímetros. Para resumir, ele pediu exatamente para eu contar esse testemunho a vocês, que o médico, ele falou, olha, eu não sou crente, não sou ateu, não sou nada, mas realmente alguma força, que eles querem dizer que é força, e nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, né? Ele disse que, literalmente, que para ter atravessado na região que foi e que entrou esse cabo de vassoura, não sei, vamos dizer assim, 40 centímetros, no mínimo, teria afetado a coluna, porque passou de raspão e ele estaria aleijado. Número 2, falou que teria que ter pego no rins, teria que ter pego em outros órgãos dele e chegado ao coração. E para ele explicar o que aconteceu ao pastor Gesiel, para que ele entendesse, ele falou, olha, alguma coisa aconteceu que, no momento que entrou esse cabo, esses 40 centímetros dentro de você, parece que alguém foi movendo do lugar para que ela pudesse passar. Então, é um milagre de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, até no momento que o inimigo pensa que acabou a vida, ele está dando mais uma oportunidade, porque o Espírito Santo de Deus
cuida de nós. Quem crê assim, diga glória a Jesus. Sei que é um estudo bíblico, mas sinta a vontade de dar glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. E quando Deus ele age, quando o Espírito Santo de Deus faz, são coisas maravilhosas. Eu quero dizer a você, primeira coisa, há muitas pessoas que acham que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade. Você pode repetir comigo? O Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma corrente aí de pessoas que dizem que o Espírito Santo é apenas uma força. Isso é mentira. Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Jesus falou, eu vou e vos enviarei o meu Espírito Santo para que esteja em vós. Então você não está sozinho, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Toca nesse irmão e diga, você não está só, o Espírito Santo de Deus está contigo. Diga mais, diga para o irmão do outro lado, para você ter certeza que realmente ele entendeu que o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo de Deus, ele estava na criação. Quando nós estudamos um pouco em Gênesis capítulo 1, nós entendemos que Deus, ou Elohim, né? O Elohim ali está no plural. Deus, quando ele estava na sua criação, havia um movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem diz amém? O Espírito de Deus estava presente. Há muitas pessoas que dizem, né, os teólogos, as pessoas que estudam um pouquinho mais, que esse versículo primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso aí pode ter ocorrido milhões e milhões de anos, né? Porque tem gente que fica se perguntando, e esse dinossauro, por que se falam de coisas de 10 milhões e milhões de anos? Então, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque tem gente que é muito perguntador, né? Mas por que disso? E por que daquilo? Nasceu primeiro o ovo, a galinha, e Adão tinha umbigo? Eu não me preocupo. Deuteronômio 29 me responde tudo. Aquilo que está aí, para mim, né, eu posso entender, amém. Aquilo que eu não entendo, eu realmente deixo nas mãos de Deus, e um dia, no porvir, nós entenderemos tudo, porque ali teremos um corpo glorificado. Uma coisa é certa, Jesus é o Rei, ele venceu a morte, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele foi para estar com o Pai enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus está entre nós. Amém? Então, se você está aqui hoje nesse culto, é porque o Espírito Santo te impeliu a estar nesse culto. O Espírito Santo é um dos emblemas, nós vamos estudar mais tarde, ele é o vento. Então, muitas das vezes, parece que o inimigo, né, ou a circunstância quer nos colocar sentado, quer nos dizer, não, hoje é terça-feira, hoje é um culto light, não vai lá não. Mas aí quem ouve a voz do Espírito Santo fala, opa, vai para casa, essa não é a casa do Tenório, é a casa de Deus. Hoje Deus pode realizar um milagre na sua vida. Às vezes tem gente que pensa que são nas grandes reuniões que acontecem os grandes acontecimentos, mas eu já vi pequenas reuniões, coisas grandes serem realizadas. Jesus, quando fez seus maiores milagres, ele estava, ou com muito poucas pessoas, para que as pessoas entendessem que não é a multidão que faz a diferença, e sim a quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer, você tem um potencial de ver a glória de Deus na sua vida e na sua família. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele estava na criação. O Espírito Santo estava em Cristo. Lucas 4:18, você pode ler junto comigo, Lucas 4:18, vamos ler, 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Quem está falando isso? Fale, Jesus, pode falar. Quem pega a escritura lá, diz, ó, o Espírito do Senhor está? Jesus estava sozinho? Jesus estava com quem? Com o Espírito Santo. Se Jesus, ele tinha o Espírito Santo, eu também tenho o direito de ter o Espírito Santo. E a Bíblia fala, o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu. Tem muita gente que fala de unção, fulano é ungido. A unção, ela não é determinada pelo meu movimento exterior. Eu não conheço alguém que é ungido pela beleza da sua voz. Eu não conheço uma pessoa ungida
pelo tanto que ele possa pregar ou cantar. A unção, ela é diferenciada na vida de uma pessoa quando essa pessoa tem ou não tem o Espírito Santo. Como é que eu sei que alguém tem o Espírito Santo de Deus? Primeira coisa, temor de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele teme ao Senhor sobre todas as coisas. Uma pessoa que realmente tem a unção de Deus, ele pensa duas vezes. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele honra pai e mãe. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele honra os seus líderes. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele honra todos aqueles que estão acima dele no sentido hierárquico. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele ama a sua esposa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele ama o seu marido. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele ama a casa de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele vem na sua casa, ele vem preparado para dar o melhor para Deus. Ninguém pode vir para a igreja e entregar o pior para Deus. Ah, eu vou hoje para a igreja, eu estou muito cansado, mas vou lá para dar. Não, Deus não precisa do nosso resto. Deus precisa do meu melhor. Olha para alguém e diga: Deus requer de nós o nosso melhor. Ah, não, eu vou lá na igreja, eu estou muito arrebentado, vou lá. Não venha para a igreja dar o teu pior. Venha para a igreja dar o teu melhor. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo de Deus te proporcionou a vida. Irmãos, nós vimos um fato ontem que aconteceu. Do nada explode uma bomba. Você sabia que Matas Vinhas é um lugar que também tem potencial de muita coisa, porque tem esse navio tremendo. Quando chega o verão, não sei se você percebe, tem uma coisinha vermelha ali quando a gente entra. Threatening. Então, é o lugar de ameaça. Quando Obama está aqui, é um lugar que fica em estado de alerta. Nós devemos viver em estado de alerta, porque a qualquer momento a nossa vida pode se ir. Eu soube ontem com um amigo nosso, de muitos anos, um pastor chamado Petra, não é o Fernando Petra, por favor. Ele estava no caiaque ontem, né, com um amigo, não sei, algo assim, e de repente o caiaque virou. E a roupa dele e que ele estava tão pesada que levou ele para o fundo e ele veio a óbito, ele veio a falecer. Então, nós devemos de estar preparados a todo momento. Tem muita gente que acha que a gente quer viver 100 anos, a gente quer viver 200 anos, mas, na realidade, nós precisamos de estar preparados, porque Deus pode vir por nós a qualquer momento. Agora, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele está preparado a qualquer momento. Tem gente que fica despreparado. Ah, deixa eu pecar aqui hoje, não tem nada a ver, não. Eu vou pecar. E se Jesus te chamar hoje? E se Jesus passar na sua casa hoje e disser: vamos embora? Se a calaca passar por lá hoje, a morte, e chegar e dizer: vamos, let's go. Para onde está o seu destino? É muito importante a gente parar para pensar isso. Quando a gente é pequenininho, a gente não pensa nisso. Quando a gente é adolescente, muito menos. Quando a gente é jovem, a gente fala: oh, whatever. Mas quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a dar um pouco mais valor à vida, valor àquilo que os nossos pais falou, valor àquilo que os nossos pastores ensinou, aí a gente começa a acordar para algumas coisas. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele pode ser até pequeno, como José era, ele pode ser pequeno, como Samuel era, mas ele vai ouvir a voz do Senhor. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ouve a voz de Deus. Não fica ouvindo as vozes desse mundo, você vai ouvir a voz de Deus, quem diz glória a Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, ele veio na terra e ele estava dizendo para todos os presentes: sabe por quê que estão acontecendo esses milagres? Não é por causa de mim, é porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim e há uma unção sobre mim, primeiro, para evangelizar quem? Os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem quer ser ungido aqui, diga glória a Deus. Tem gente que fala: eu quero ser ungido, bispo, eu quero essa unção, eu quero pregar. É só assim. Ei, irmão, o púlpito é o último lugar que a gente deve pensar para pregar. Existe uma multidão aí fora precisando ouvir essas palavras.
Nós devemos, e nós que estamos vivendo nessa tecnologia, precisamos usar o instrumento que é a rede social para apregoar, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Há uma unção de Deus para esse último tempo, e é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Deus está chamando alguém aqui, olha, é hora de evangelizar. Quem diz glória a Jesus? Porque quem não quer evangelizar, está faltando o Espírito. Quem não quer ajudar o oprimido, está faltando o Espírito. Quem não quer ajudar o cansado, está faltando o Espírito. Então, eu preciso dizer algo para você. Precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Se estava em Cristo, tem que estar comigo. O Espírito Santo de Deus está na igreja. Você pode repetir comigo? O Espírito Santo está na igreja. Olha para esse irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui dentro. Fala com ele, com força. A Bíblia diz que Paulo, quando estava em Éfeso, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quem? Por que as pessoas querem arrancar isso da Bíblia, irmãos? Por que tem tanta gente que diz assim, não, que esse negócio de orar, impor as mãos e ser cheio do Espírito Santo, isso aí é para o passado. Irmãos, nós estamos vendo um fato depois, né? Na situação depois que Cristo foi ascendido aos céus. E nós vemos que o apóstolo Paulo, chamado por Deus, antes matador, antes uma pessoa má, antes uma pessoa terrível, agora ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia está dizendo que quando ele chega naquele lugar, ele impõe as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus e falavam em línguas como profetizavam. Por que hoje as pessoas se assustam quando a gente chama? Vem aqui, porque nós queremos orar por você. Vem aqui que eu quero orar e impor as minhas mãos para que você fale em línguas estranhas. Quem lembra desse tempo que na igreja a gente chamava, hoje em dia a gente chama uma pessoa para receber o Espírito Santo, a pessoa fica assustada. Mas o que é isso? O que é isso? Essa é uma ordem de Deus. O Espírito Santo de Deus está na nossa mão e se nós orarmos, nós vamos ver Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas serem batizadas aqui. Eu já vi pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas serem totalmente embriagadas. Tem uma irmã uma vez que caiu aqui tão embriagada que ela se esqueceu para onde era o endereço dela. No domingo seguinte, ela volta para a igreja e volta com o endereço no bolso. Bispo, meu endereço está no bolso. Eu falei, olha, tem gente que acha que é todo dia. Quando essas coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida, aproveite o máximo. Porque o Espírito Santo, ele não é repetidor de coisas. O Espírito Santo, ele é criativo. E hoje, nessa noite, eu não sei o que ele pode fazer. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele pode derramar uma graça sobre nós, que nós vamos ser vivificados na sua presença, em nome de Jesus. Diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Hoje em dia, quando a gente vai orar para alguém, a pessoa fala, ai! Por que falam ai? Chegou o momento de nós abrirmos o nosso coração para entendermos que o Espírito Santo de Deus, ele é poder e ele está no meio de nós. O Espírito Santo está aí do lado teu aí agora. Está vendo esse irmão que está aí? Esse irmão aí, ele é uma autoridade de Deus nesse lugar, porque o Espírito Santo de Deus está em você. O presidente da República tem muito poder, Obama. O presidente ia falar Dilma. Até aquele coreano maluco lá, né? Tem autoridade. Eu estava falando algo, isso aqui sou eu, irmãos. Não vira a Bíblia isso, não. Sou eu. Eu sei que a Coreia do Sul está bem ameaçada e talvez eles não tenham o mesmo poder bélico que a Coreia do Norte tem. Mas sabe o que diferencia a Coreia do Sul da do Norte? Porque na Coreia do Sul existe um homem lá chamado David Yong-Cho, o pastor da maior igreja do mundo. A igreja dele tem mais de 1 milhão de pessoas. E aquela igreja, para vocês terem uma ideia, eles têm uma montanha, onde todo dia existem milhares e milhares de pessoas buscando a face do Senhor. Nesse lugar, existe tanta gente, os cultos lá são milhares e milhares de pessoas. Sabe o que está acontecendo na Coreia do Sul? Já tem há pelo menos 30 anos um grande avivamento. E aonde está a presença do Senhor? Não mexe não. Não mexe não. Tem coisas que são espirituais. Existem coisas que são espirituais.
Deus não é movido na carne, Deus é movido no Espírito. Deus não move no nosso exterior, Deus move naquilo que está dentro de nós. Eu quero dizer em nome de Jesus, se temos a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos gigantes sim. Pode parecer que somos pequenos, mas quem tem a presença do Espírito Santo de Deus tem a maior autoridade. Porque nós temos o Espírito Santo. Então toca nesse irmão e diga, olha, sorria, meu irmão, porque a presença do Espírito Santo de Deus está aí. Pode chamar de gordo, pode chamar de careca, pode chamar de feio. Eu posso ser feio, eu posso ser magro, mas eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Eu posso não ter o dinheiro que você tem, mas eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não posso ter o carro que você tem, mas eu tenho algo diferenciado. Eu tenho a presença do Espírito Santo. Eu não tenho o sapato que você tem, mas eu tenho a presença do Espírito Santo. Eu não tenho a família que você tem, mas eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que faz a diferença. Por isso que Jesus falou, olha, eu fui ungido. Eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Quem diz glória a Jesus? O Espírito Santo de Deus está no mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas existe uma força mais poderosa. É a presença do Espírito Santo de Deus. Eu acho muito bonito quando alguém fala, eu ganhei uma alma. A gente não ganha nada. Olha, essa alma é minha, né? A gente fala brincando. Pela misericórdia de Deus. A gente tem essa coisa humana. Mas, na realidade, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence a pessoa? Quem convencerá o mundo do pecado? Está dizendo, quando ele vier, o Espírito Santo, é ele que vai convencer o mundo do pecado. Não adianta você chegar para o teu esposo e falar, você é pecador. Presta atenção aqui. Você é... Vai adiantar, irmão? Vai entrar aonde? Pode falar, liberte-se. Vai entrar no ouvido e... Verdade é essa. Eu já falei com Jonaldo tantas vezes. Jonaldo, acorda, Jonaldo. Você é pecador, meu. Waipos da nossa terra. Você é pecador, cara. Não adianta. Agora, se você pedir ao Espírito Santo de Deus... É ele que vai e convence. A Bíblia diz que a igreja primitiva só era salva aqueles que Deus enviava para o Santo Templo. Nós fazemos a nossa parte, mas quem traz as pessoas para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem tira uma pessoa numa noite fria, hoje não está nem tanto frio, uma noite às vezes cálida, no Brasil é muito quente, e faz o sujeito pegar, muitas das vezes lá no Brasil a pessoa pega 7 ônibus, e vem assim, né? Lá em São Gonçalo, a gente quando pegava ônibus, e se você dava a sorte de ser um dos últimos, você vinha assim. Muitas vezes Bíblia no bolso, Bíblia assim. Aqui tem gente que tem 7 carros na garagem. E para vir na igreja é só Deus. É verdade ou não é? Mas isto é uma obra de quem? Do Espírito Santo. A gente faz a nossa parte. Mas a gente deve falar. Estamos perdendo muito tempo em falar com pessoas. A gente tem que falar com... Quando acionamos o céu, a terra é comovida. Quando falamos para o céu, as coisas aqui acontecem. Como direcionamos a nossa oração lá para cima, alguma coisa sucede aqui na terra. É isso que nós temos que aprender. Porque nós já aprendemos, a bênção já foi liberada. Há uma guerra, sim ou não? Tem. Mas a vitória é quem? De quem? Nossa. Em nome de quem? Jesus. E pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque é ele que convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo também. É ele que vai convencer. É ele que convence da justiça, do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Não creem em quem? Em Cristo. É interessante você ver a filosofia ou a ideologia de algumas pessoas. Eles morrem, se matam, esses homens bombas. Eles se matam porque eles vão para um lugar que eles acham que eles têm lá uma beleza. Eles vão para um paraíso cheio de mulher lá, eles lá andando. Tem gente que crê nisso. Tem gente que acredita nisso, gente. Ideologia louca. Agora, quem vai convencer? É a gente batendo, falando? Não, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é educado ou ele é mal educado? Educado. Ele vai fazer o quê? He's gonna knock on your door.
Can I come in? Por uma razão. Deus deu ao homem algo chamado livre-arbítrio. Vou repetir. Deus deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você que decide. Numa mesma igreja, no mesmo lugar, no mesmo país. Eu estava falando isso com o Marcel hoje. O profeta Ezequiel, quando ele foi transladado e veio a estar cativo, a Bíblia fala que ele estava no Rio Aljava um dia com seus amigos ali. E estava cativo num país distante. Ele estava num lugar que talvez as pessoas diziam, acabou com a vida do Ezequiel. Já era para o Ezequiel. Mas a Bíblia fala que, de repente, os céus se abrem. E a Bíblia diz que só ele vê essa cena. Só ele contempla isso. Ele está cativo. E eu estava conversando com o Marcel sobre isso. Muitas vezes a pessoa se acha, eu estou preso no lugar. Mas, graças a Deus, você está com o céu aberto. Tanta gente está numa situação de liberdade, entre aspas, mas está aprisionado pelo pecado. Satanás está usando a vida dele. Eu e você temos a alegria de termos os céus abertos e a presença do Espírito Santo de Deus. Não deixa ninguém, nem nada, nem preconceito, porque isso, porque aquilo, vem atacar a tua vida. Você é criatura de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, temos uma chamada e temos uma direção. Nós não somos pessoas que não sabemos para onde vamos. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos pisando e temos uma direção, e é o céu, e um dia estaremos na presença do Senhor. Nós somos transeunte, peregrino nesse mundo, desprezado por pessoas. Muitos, chacoteiam, burlam da gente, mas é crente, olha lá o crente, bobo, Não somos bobo, nós somos filhos de Deus, a herança do Senhor, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Jesus, quando olha para mim pela manhã, fala, olha que coisa bonita. Jesus, quando olha para você, diz, mas que coisa chula, guapa, bonita, oh, que coisa tão tremenda, você é propriedade de Deus. A Bíblia fala que Deus se levanta do trono para olhar para onde está o justo. E da mesma forma ele se levanta do trono e a Bíblia diz que ele ri na cara do ímpio. O que você prefere? Uma olhada ou uma risada? Ai, ninguém ri para mim. Let it go. Ai, não, porque não estão rindo. Eu prefiro a olhada do meu mestre. Quem diz glória a Jesus? O Espírito Santo foi prometido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins. Quem falou isso? Quem? Jesus, pode falar. Quem falou isso? Jesus. Fala Jesus aí, fala bonitinho Jesus. Quem falou isso? Jesus, antes de subir, reúne seus discípulos e fala, olha, mas recebereis poder. E essa palavra poder, muitos, a tradução literal é dinamite, mas naquele tempo não existia essa palavra dinamite. Quem que sabia o que era dinamite naquele tempo? Dunamis, no grego, Eu peguei até a forma correta como escreve no grego, está aí, também no grego antigo está ali, mas essa palavra dunamis, ela representa ou significa poder, força, e tem um sentido de energia constante. Jesus, quando fala para os seus discípulos, vocês vão receber poder, vocês vão receber dunamis, vocês vão receber poder, ele está dizendo, vocês vão receber força, vocês vão receber poder, e tem o sentido de uma energia, uma força constante. Agora, quem é que vai abrir a oportunidade para sermos cheios do Espírito Santo? Ou para receber o poder? O Espírito Santo. O poder, ele viria quando eles recebessem a quem? O Espírito Santo. Não tem como desvincular o Espírito Santo da igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem como desvincular. Não tem como desvincular Jesus da igreja. Porque Pedro foi o primeiro papa. Balela. História. Jesus, ele foi o fundador da igreja.
Jesus, ele iniciou tudo. Quando você olha para o Atos dos Apóstolos, você vê lá ele falando e sendo escrito, Jesus começou tudo. E ele, antes de subir para trazer uma garantia, lá em 1 Coríntios capítulo 15, procura o versículo, diz que ele falou para mais de 500 pessoas, ele teve com mais de 500 pessoas, trazendo que notícia? Recebereis poder. Quando vier o Espírito Santo, e ele deu a ordem, ficai em Jerusalém. Ele falou para mais de 500 pessoas, alguém diga glória a Deus. Mas nós entendemos e sabemos que apenas 120 receberam a promessa. Teria que ser muito mais do que 120. Mas por causa da dúvida, por causa da incredulidade, por causa da... Isso é história. Que promessa que nada. Que Espírito Santo que nada. Mas aqueles que acreditaram, aqueles que creram e aqueles que esperaram, a Bíblia diz que eles foram, de repente, apareceu como um vento impetuoso e toda a casa, alguém diga glória a Deus, foi cheia do Espírito Santo de Deus. Toda a casa. A casa foi cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Não é história isso. Eles receberam o poder. E quando você vai para a Bíblia entender o que é isso, quando Jesus ele usa a palavra dunamis, ele estava tentando falar para nós, receba força, poder e habilidade, poder inerente, ou seja, ligado em você, poder residindo em algo, alguém, com por virtude, poder para realizar milagres, poder moral e excelência da alma. Tudo isso é dunamis. Sabe por que a igreja do Senhor ela é imbatível? Não é por causa de um pregador, não é por causa de uma pessoa, mas é por causa do Espírito Santo de Deus. Pode tentar contra a igreja de Jesus na terra, mas há um que impede, é a presença do Espírito Santo de Deus. Agora, essa presença um dia vai sair da terra. Tem gente que fala, não, na grande tribulação me viram. 3 anos e meio de paz falsa, eu sei que 3 anos e meio depois vem a guerra do Armagedon, eu fico lá perto do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus vai vir pelos judeus, e eu entro junto com ele e vou embora. Tem gente que já tem tudo serapiado, por que não faz tudo certo então? Com o Espírito Santo de Deus, convencendo, dizendo isso é errado, Teva, por aí não, a pessoa faz. A pessoa erra. Imagina sem a presença do Espírito Santo. Com a presença de Deus está difícil. Está ou não está? Tá. Comigo vai tudo bem. Bendito seja o Senhor. Mas tem muita guerra. E o que nos faz manter de pé é a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Senhor falou, olha, vocês vão receber poder. Vocês vão receber uma habilidade sobrenatural. Vocês vão receber poder para realizar milagres. Você quer ver Deus fazer e operar maravilha? Porque o que é a semana do Espírito Santo? É Ele trabalhando na igreja, é Ele operando milagre, é Ele realizando culto, é Ele cantando por você, é Ele tocando nos seus dedos, é Ele fazendo a obra, é Ele pregando por você, é o Espírito Santo conduzindo tudo. Oxalá nós vivêssemos a vida inteira na semana do Espírito Santo de Deus. Quando você olha no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos entrar mais na frente nisso, tudo que o Espírito Santo de Deus fez foi coisa tremenda. Casas literalmente foram movidas. Tem pessoas que às vezes não creem. Eu me lembro meu avô contando uma vez veio um pastor aqui e contou a mesma história, porque ele estava presente. Meu avô, ele era militar e eles evangelizavam demais, ele tinha um jipe. E ele estava no lugar e acabou. O farol, a bateria, eles não tinham como. Diz lá a história, que eles se uniram e oraram. E veio uma energia, um trem, pá! Bateu e o carro... Eu sei que hoje em dia, a gente conta esse testemunho e a gente fala... A mãe do pastor Edno da Fonseca, hoje em dia ele é deputado, morreu. Lá em São Gonçalo, reuniram os irmãos. Na igreja do vovô Luiz, foram lá na casa da irmã, a irmã morta, porque antigamente a pessoa morria e botava no sofá, estava lá no sofá, aí o que acontece? Os crentes entraram, oraram,
o Espírito Santo de Deus, ele obedece a ordem. O que aconteceu? Ela se levantou. É isso que Deus quer fazer no meio de nós. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer trabalhar, mas você precisa acreditar. Você precisa crer. Porque, irmãos, só o Espírito Santo de Deus pode convencer. Fazer com que a pessoa seja uma pessoa que era um ladrão. E, de repente, dizer, não, eu quero servir a Jesus. Só uma pessoa que abre o seu coração pode ser livre do álcool, irmão. Livre das drogas. Livre do crack. O crack é comprovado que de crack não tem nada. Está acabando com vidas no mundo. Tem pessoas que estão sendo acabadas. Mas eu estava vendo, tem uma igreja lá em São Paulo que está fazendo um trabalho muito bonito. E eles vão lá. E eles pregam a Jesus. E todo aquele que aceita Jesus é livre do crack. Quem sabe disso que está aqui sabe o que eu estou falando. Muitas das vezes você não poderia ver aquele líquido branco, aquela cachaça do inferno. Muitas vezes quando uma pessoa, para beber cachaça, o cara tem que estar ligado no inferno, porque o negócio é ruim que desce queimando tudo. Como que uma coisa daquela que desce queimando e acaba com o teu fígado, acaba com o teu corpo, acaba com o teu pulmão, ao longo dos anos acaba com tudo da sua vida, pode ser algo que a pessoa vai tomar com satisfação, mas ao mesmo tempo, quando o Espírito Santo de Deus entra, há uma rejeição àquilo, porque a presença do Espírito Santo de Deus faz qualquer coisa ruim sair da sua vida. O que é que nós precisamos? Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu não estou entendendo. Mas aquele homem passava aqui e todo dia, e bebia todas, e agora ele não consegue mais. O que houve? O Espírito Santo de Deus. Eu já contei a história de um tio muito triste, que morreu devido à bebida, perdeu um homem inteligente, um homem que era um advogado tão grande que no leito de morte, as pessoas vinham e pediam para ele escrever, né, para ir diante do juiz. Ele ajudava ainda as pessoas, de tão inteligente que aquilo era. Crescido na igreja, largou Jesus, se meteu com álcool, perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo. Uma pessoa que no seu tempo era um cara prominente em Petrópolis, todo mundo olhava para ele e dizia, esse aí vai ser o juiz, vai ser o cara. Foi destruído. Nos últimos tempos que ele ainda podia sair, que ele estava bebendo, um dia chegou uma pessoa perto dele e falou assim, apareceu do nada. E a gente tem certeza, nossa família, que foi um anjo do Senhor, na tentativa de, da última vez, falar que o cara chegou e só falou para ele, Oséias, não foi isso que você aprendeu. E começou a falar do evangelho para ele. E ele começou a ficar comovido. Enquanto ele deu uma olhada para a direita e olhou para a esquerda, a pessoa tinha sumido. Ali foi uma oportunidade que ele teve. Muitas pessoas vêm à igreja e têm oportunidades. Quantas pessoas entram na casa de Deus e têm oportunidades? Quantas pessoas chegam e ouvem e acham que não, mas essa palavra, não, eu não quero. Irmãos, não tem coisa melhor do que viver na presença do Espírito Santo de Deus. Não tem coisa melhor do que dar glória a Deus, aleluia. Não tem coisa melhor do que sentir a real presença de Deus. Quando você ora, quando você canta, quando você fala em línguas, quando você recebe a glória de Deus na sua vida. Não tem nada melhor do que estar na presença do Espírito Santo de Deus. É uma coisa maravilhosa. O mundo pode estar caindo lá fora, e você tem paz dentro de você. A coisa pode estar negra lá fora, mas dentro de você tem uma paz. A Bíblia fala que Jesus, ela é uma paz que excede o entendimento humano. Tem gente que olha para a gente e não sabe de onde deriva a paz, mas eu estou aqui para profetizar e falar para alguém, eu tenho essa paz porque vem do Espírito Santo de Deus, e Jesus que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus. Porque senão a gente não entenderia. O patrão seu chega para você feio, pisa no pé e diz, mandei-te embora. Aí você sai cantando hino e louvando ao Senhor. Sai dizendo, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, tem gente que fala assim, não, falar é fácil. Não, falar não é fácil. Eu tenho vivido situações muito difíceis. Às vezes dá vontade de desistir. Mas quando eu olho para a cruz e ela está vazia, ela está me indicando, se está vazia, é porque ele foi para a sepultura. E se ele foi para a sepultura e não está mais lá, é porque ele foi para o céu.
E se ele foi para o céu, quer dizer que a profecia que ele falou e a promessa que eu seria cheio do Espírito Santo está vigente. Eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Fala para alguém, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. E o dia que Benihim me tocar, eu vou ser diferente. Eu não preciso, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a irmã fleméfica me encostar o dedo, eu vou ser curado. Eu não preciso da irmã flemética, eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu preciso disso na minha vida. Porque quem tem a presença do Espírito Santo de Deus não tem temor, não tem nada disso. Porque a presença do Espírito Santo de Deus é a coisa melhor que pode acontecer na vida. Quem pode dizer amém? Fique de pé. Eu não posso nem entrar aí porque é muita coisa. É quase infinito que tem aí para frente. Próxima semana nós vamos aí, Atos do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que essa semana, o Espírito Santo de Deus, me dá sol maior. Tem um hino antigo, não sei se vocês se lembram, que diz, é sol. Há um Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Diga, doce presença.